noite, que a paz do Senhor esteja contigo. Nós estamos mais uma vez transmitindo a palavra do Senhor através da internet, através do YouTube. Você é muito bem-vindo aqui e eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar suas frontes e a levar o seu pensamento ao céu para falarmos com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo dia, pelo teu cuidado. Nós pedimos a bênção especial sobre o estudo da tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar, que teu Santo Espírito venha falar, ó Deus, através da tua palavra nesse momento. Que o Senhor nos ilumine, que o nosso coração esteja atento e receptivo ao que o Senhor quer nos falar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3, a partir do verso 2. Diz assim: Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Esse primeiro verso, ele nos remete à história de Mordecai e à história de Amã. Amã era um alto oficial do rei. Ele tinha uma influência muito grande sobre o reino medo-persa, e ele, quando passavam, as pessoas se prostravam, as pessoas se reverenciavam, as pessoas reverenciavam Amã. Mas todas as vezes que ele passava e encontrava Mardoqueu, Mardoqueu nunca se prostrava perante ele. Mardoqueu não se inclinava diante de nenhum ser humano. E um verso que me chama a atenção, o verso 3 diz que então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrediste a ordem do rei? E o verso 4 diz: Sucedeu que, dizendo-lhe isto dia após dia, não dava ele ouvidos. E o fizeram saber a Amã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. As pessoas começavam a observar que Mordecai não se prostrava diante de Amã. E dia após dia perguntavam para ele: por que você não se prostra? É uma ordem real. O rei ordenou que todos reverenciassem a Amã. E ele insistia na sua posição firme. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha um princípio. No seu coração estava gravado o mandamento que dizia: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem lhes prestará culto. Então, Amã, no seu coração, ele começou a ficar irado com Mordecai. E ele tem uma ideia de fazer um plano, um decreto, que era de matar não apenas Mordecai, mas matar e exterminar todos os judeus. E agora ele começa a arquitetar esse plano, e esse plano é apresentado até o rei. Ele chega para o rei, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura a partir do verso 13. Ele diz assim, a partir do verso 13 diz: Enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Ou seja, ele apresenta para o rei um plano agora de exterminar todos os judeus. E esse decreto era um decreto para todas as províncias do reino de Xerxes. E interessante é que haviam 127 províncias. Era um império muito grande. E esse decreto era um decreto internacional. Era um decreto que abrangia todo o mundo conhecido. Naquela época, aquelas 127 províncias tinham agora um dia específico para se prepararem para aniquilarem, matarem todos os judeus. Interessante que todos os judeus entraram nessa lista porque ele se irou contra o princípio que Mordecai tinha. E eu gostaria de te dizer que essa história tem um paralelo muito grande com Apocalipse capítulo 13. Na época que estamos vivendo,
Satanás está irado contra um povo que não adora a imagem da besta, que não se curva diante de um sistema falso de adoração, diante de leis que não tem nada a ver com a lei do Criador, que adoram tradições, que reverenciam tradições de homens. E queridos, assim como o inimigo tentou exterminar o povo judeu, ele tentará novamente, a história se repete, ele tentará eliminar e perseguir o povo de Deus. E o interessante é que eu convido você a abrir sua Bíblia, também no livro de Apocalipse, capítulo 13, para vermos os paralelos, as semelhanças que existem com a história de Amã. Apocalipse, capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim, 13, a partir do verso 16. Verso 15 e 16. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faça-lhes que lhe seja dada certa imagem sobre a mão direita ou sobre a fronte. Mais uma vez, o inimigo tentará contra aqueles que adoram a Deus, aqueles que têm um selo de Deus no seu coração. E queridos, interessante o paralelo que diz que será levado a todos os grandes e pequenos, não vai haver distinção de classe social. Os ricos, os pobres, os livres, todos terão que decidir entre receber a marca de Deus, o sinal de Deus na sua vida, em adorar e reverenciar o verdadeiro Deus, ou adorar e se prostrar diante de Babilônia, da imagem da besta. E queridos, nós seremos também levados a tomar essa decisão. E o que eu acho interessante é que na história de Mordecai e na história de Esther, o último verso que a gente tem para meditar junto com vocês, para compartilhar, Mordecai, ele pega aquele decreto, manda para sua sobrinha, para Esther, e Esther estava no palácio, e ele começa a interceder pelo seu povo, para que haja livramento da parte do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, Esther capítulo 4, verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. E quem sabe se foi para essa conjuntura como esta que foste elevada como rainha? Em outras palavras, Mordecai estava falando, Esther, você não tem que se calar, você tem que ir até o rei. E saiba que foi para essa ocasião que Deus colocou você nesse tempo, nessa posição, para que você pudesse advertir o povo de Deus e que o povo de Deus pudesse ter um livramento. Sabe, queridos, a gente fala muito num decreto dominical que está aí já nos bastidores, prontos, em alguns países já começou e só está esperando os Estados Unidos bater o martelo para todos os outros países copiarem os Estados Unidos também. Existe uma pressão muito grande hoje dos ambientalistas da questão do aquecimento global. E eles sugeriram que uma forma do planeta ainda respirar é que o planeta tem que parar um dia na semana. E um ex-presidente americano, Al Gore, ele apresentou que o dia que o planeta tem que parar é especialmente o domingo. O Papa fez um material, um documento, uma encíclica papal chamado de Laudato Si, que também adverte o mundo, que o mundo tem que parar em um dia da semana e que o mundo deve parar no domingo para guardar as festas, para guardar a tradição. E sabe, Esther naquele momento, ela temeu porque diante dela estava uma responsabilidade muito grande. Ela temeu por sua vida, porque já havia um mês sem se apresentar diante do rei. E ela falou que não poderia fazer isso, mas o seu tio insistiu e falou, Esther, você deve conhecer o tempo. Eu gostaria de perguntar,
Você tem conhecido o tempo que estamos vivendo. Você sabe das profecias que estão acontecendo. E nós precisamos estar atentos. Precisamos nos acordar. Já vai alta noite e é necessário que o povo de Deus se desperte. É necessário que nós possamos conhecer o tempo que estamos vivendo. E querido, antes de nos preocuparmos com o decreto dominical, a nossa principal preocupação deve ser a preparação para a última grande crise da Terra. E essa preparação começa com reavivamento e reforma. Começa com o estudo da Palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar mais para entender o tempo que nós estamos vivendo e que não existe mais tempo para ficarmos adiando a nossa entrega total a Deus, para não ficarmos adiando o batismo pleno, o derramamento pleno da chuva serôdia sobre a igreja. Eu gostaria que você pensasse e meditasse nisso. A nossa principal necessidade hoje é de estudarmos a Palavra de Deus e através da Palavra de Deus a nossa vida ser reavivada e buscarmos o batismo do Espírito Santo, buscarmos ter mais comunhão com Deus. Só assim o nosso povo despertará, o nosso povo estará atento para os últimos acontecimentos. Quando Esther tomou essa decisão, ela falou para o seu tio, verso 16, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Depois que ela buscou a Deus através da palavra, através do jejum, através da oração, o Espírito Santo tirou todo o medo do seu coração. O Espírito Santo colocou coragem na sua mente. E ela agora expressa essa frase, se perecer, pereci. Ela estava preparada para qualquer adversidade. E nós, como povo de Deus, só estaremos preparados se experimentarmos através do jejum, da oração, do estudo da palavra de Deus, como um alimento para a nossa vida. Aí estaremos preparados e não amaremos mais a nossa vida, como Jesus diz. Eles não amaram a própria vida. Nós estaremos dispostos a dar até a nossa vida em favor da causa e do Evangelho de Cristo. Que Deus te ajude, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos desperte como povo para entender o período que nós estamos vivendo, a necessidade que temos de buscar o derramamento do Espírito Santo como toda a sua plenitude. Que a nossa igreja seja reavivada, que você faça do seu lar um lugar de adoração. A adoração é o tema principal do conflito. Amã, ele não queria que os judeus existissem porque os judeus reverenciavam a Deus. E Satanás está furioso com aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que reverenciam ao Senhor, aqueles que não trocam os princípios pelos costumes, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele te ilumine, em nome de Jesus.